presa na mente e no coração, sempre vivendo o passado, condenada no presente, quer dizer, presente carregando aquela culpa, e sem perspectiva de um futuro. Quantas pessoas não vivem exatamente assim hoje? Exatamente assim. Nesse contexto. E quais são as características dessa prisão? Primeiro, a pessoa não consegue esquecer. Entra dia e sai dia, entra mês e sai mês, e a pessoa não esquece. Ainda dói no presente, ou seja, aconteceu algo há muito tempo, mas até hoje dói. Muitas das vezes ela mantém oculto dentro do coração, ela não gosta nem de tocar no assunto. Ela não gosta nem de pensar, tipo, é só de querer trabalhar isso na mente dela, já é uma dor. E tem também a culpa. A culpa que ela carrega sempre apontando o dedo, ou quando não, a culpa que ela carrega dela. E muitas das vezes a autopunição. Quando a pessoa se pune em algo, que vamos falar daqui a pouco, como uma espécie de, ó, você merece isso. E você merece isso por conta dessa culpa. E você merece isso porque eu estou carregando isso no meu coração. E você merece isso porque está doendo e eu não consegui vencer. E você merece isso porque até hoje está na minha mente ativo isso. Olha que contexto. E você sabia que as prisões invisíveis têm nomes? Sim, elas têm nomes. E dentre tantos nomes, eu preparei alguns. Como, por exemplo, mágoa, né, ressentimentos, complexos, perda de identidade. A pessoa vive que os outros querem que ela seja. Ela não tem uma identidade própria. Perda do propósito. É aquela pessoa que vive por viver. Vive por viver. O que vai acontecendo é o famoso deixa a vida me levar. E a culpa. Mais uma vez aqui. Como o nome de uma dessas prisões. E como que muitas pessoas elas caem nessa prisão? Como? Porque tem um caminho da queda. Um caminho, né? Como que acontece a entrada nessa prisão? Para entendermos melhor, é necessário refletirmos nesse ciclo. Mas antes, esse versículo bíblico nos traz a resposta para entender melhor esse ciclo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Veja bem, vamos entender esse ciclo. Tudo começa na emoção, no sentimento. Tudo começa lá. Ali é o start. É o start dessa prisão invisível. Nessa emoção, nesse sentimento. Por quê? Porque ela acontece exatamente no coração e aí a mente ela sofre os impulsos, né, para escolher aquilo, para tomar uma ação. Tomar uma ação. E nessa ação vem a consequência. Vem a consequência. E da consequência vem a culpa. E aí a pessoa ela cai nessa prisão. É exatamente assim que acontece. E aí vira um ciclo. Porque a cada novo sentimento há uma nova ação que gera uma nova consequência. E cada vez mais a pessoa fica afundada numa culpa, presa
nesse contexto. Presa. Observe bem esse ciclo. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó. Situação 1. Situação 1 está relacionada às amizades, ao ambiente. Geralmente acontece muito com os jovens, né? Onde aquele ambiente, aquelas amizades geram um desejo, né? Um sentimento, uma emoção de pertencer, né? De fazer parte daquele grupo, né? Daquelas pessoas, daquela cultura, enfim. E gera um impulso. E esse impulso, muitas das vezes, acaba vindo à escolha. Trouxe um exemplo aqui, experimento de drogas, bebida. E aí a porta de entrada da prisão, muitas das vezes, que se torna um vício. Tem até um ditado popular, né, um provérbio, que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem já nunca ouviu isso da mãe, da avó, da tia? Muito conhecido. Situação 2. Violência no lar. Muitas pessoas viveram ou vivem uma violência doméstica. E essa violência doméstica dela vem o quê? Vem aquele sentimento de raiva, de revolta. E aí vem a ação. Qual ação? Às vezes vingança ou às vezes fuga. E aí mais uma situação que a pessoa entra naquela prisão. Pequenas escolhas podem abrir portas que parecem não ter volta. Guarde isso. E agora uma bomba na sua cabeça. A dor pode explicar uma atitude, mas não justifica uma escolha. Veja bem, a dor, ela pode explicar uma atitude, explicar, mas não justifica a escolha. Na situação 3, abandono ou rejeição. As pessoas são abandonadas pela família, pelo próprio pai, mãe. É abandonado muitas das vezes no casamento. Abandono, rejeição. Gera o que? Muitas das vezes aquele sentimento: ninguém me ama. Aquele sentimento de exclusão. Aquele sentimento de tudo perde sentido. Com isso, traz os complexos de inferioridade, de rejeição. E aí, muitas das vezes, a autopunição. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela me trouxe a seguinte situação: a bebida, quanto mais eu bebo, é como se eu estivesse me punindo, como se eu estivesse pagando por aquilo que eu fiz. E o que ela tinha feito? Nada. Ela tinha sido rejeitada, mas aquela rejeição trouxe o sentimento que a culpa era dela, como se a culpa fosse dela. Quer ver um exemplo? Quando a mãe rejeita um filho, muitas das vezes o filho se culpa por aquilo. Muitas das vezes ele traz uma culpa, como se ele fosse culpado. Quando a mãe morre no parto, tem adolescente que se culpa por aquilo. Por culpa minha, por eu ter nascido, que minha mãe morreu. É assim que acontece muitas das vezes. Mas veja bem, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, olha o que a palavra diz: o Senhor me acolherá. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. O exemplo 4, né? Trouxe alguns exemplos, mas são diversas situações. Violência sexual, que muitas das vezes gera o medo, o afastamento e a perca de identidade. A pessoa se sente um lixo, a pessoa se sente um objeto, a pessoa se sente um nada. São feridas que não se veem, mas que marcam para sempre. E desses exemplos, eu trouxe aqui uma reflexão. Olha só. A prisão é a dor da alma imersa na consequência vivida. A prisão, olha só, estamos falando, para quem está chegando agora, de prisões invisíveis. Ou seja, prisões da mente e do coração. E nesse exato momento, estamos tratando o quê? Que a prisão é a dor da alma imersa na consequência vivida. É uma dor que nada parece tirar.
Às vezes a pessoa, ela tá ali, uma dor que não sabe de onde vem, parece que brota. Mas essa dor da alma, né, é uma prisão, consequência. Olha só, ela está imersa na consequência vivida. Consequência vivida. E aí tem as fugas, o escape que muitas pessoas encontram. Muitas pessoas. Como, por exemplo, a bebida, drogas, prostituição e, quando não, de uma forma pior, tirando a própria vida. Veja bem, fuga e escape. Fuga e escape. Tem pessoas que simplesmente encontraram na bebida um aconchego, um modo de se alegrar. Porque quando ela não está bêbada, ela não encontra motivos para sorrir. Tem muitas pessoas que procuram alívio nas drogas. Tem muitas pessoas que se perdem por conta o quê? De uma espécie de fuga. Ela não quer encarar aquilo, essa prisão que ela se encontra. Ela não quer enxergar isso. Ela quer fugir, ela quer escapar, porque dói. Porque dói. Essa é a verdade. Mas qual é a chave para a libertação dessa prisão? Qual que é a chave? Como que eu faço para a libertação dessa prisão? Você sabe qual que é a chave? Você imagina qual que seria a chave para se libertar dessa prisão que você se encontra na sua mente, no seu coração? Para se libertar dessa dor? Para se libertar dessa situação que o seu coração se encontra? Você sabe qual que é a chave? Imagina qual que é a chave? A chave é liberar o perdão. A chave é liberar o perdão. Porque se você liberar o perdão, você será liberto dessa prisão. Sua mente será livre. Agora eu te pergunto: quem ou qual situação você precisa liberar? Porque tem pessoas que mantêm dentro dela a mágoa por uma pessoa. Mas tem pessoas que mantêm dentro dela a mágoa por uma situação. Ela não consegue aceitar determinada situação. Ou seja, se não bastasse a mágoa pela pessoa, ainda tem da situação. Ela acha que injusto o que houve. Ela não consegue aceitar, não consegue perdoar. E eu te pergunto: quem continua morando aí na sua cabeça, no seu coração, sem pagar aluguel? Fala pra mim. Trazendo tanta dor, trazendo tanta sentimento ruim no seu coração. Até quando, meu amigo, minha amiga? Até quando você vai permitir que se perpetue dentro de você esse sentimento ruim? Até quando? O perdão, a prática do perdão, consiste em perdoar o ofensor, perdoar a si mesmo e se conectar com Deus. Tem pessoas que até perdoam o ofensor ou a situação, mas não conseguem se perdoar. Difícil aceitar que errou. E aí carregam a culpa. Tem pessoas que perdoaram o ofensor, perdoaram a si mesmo, mas esse período de mágoa, de dor, de sofrimento, fez ela se afastar tanto de Deus que hoje ela não consegue mais se conectar com Ele. Não consegue. Parece que Ele está tão distante. Tão distante. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 15. Vede que ninguém haja
que prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. É preciso perdoar, é preciso. Porque o perdão não é apenas sobre quem nos feriu, mas é sobre impedir que a amargura se transforme em uma prisão. Quem mais ganha com o perdão é a pessoa que perdoa, porque ela impede que a amargura se transforme numa prisão. Então, perdoar não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, perdoar é sinônimo de força. Essa é a verdade. E todos merecem uma segunda chance. Todos. Todos merecem uma segunda chance. Jonas, ele errou. Era para ele ter ido para Nínive pregar. E ele foi para Tarsis. Ele não só desviou do caminho, como quase afundou uma embarcação inteira. E foi parar na boca do peixe. Pedro negou Jesus 3 vezes. Para quem viu tanto milagre, e ele foi lá, negou, mesmo vendo o que viu, ouvindo o que ouviu, mas teve uma segunda chance. Davi cometeu um dos piores pecados, adultério, matou não, né? Na verdade ele criou uma situação para que o esposo de sua amante, né, morresse em plena batalha, mas ainda assim encontrou o perdão de Deus. Eu também tive a minha segunda chance. E você também tem a chance, a oportunidade de recomeçar uma nova vida com o perdão. Essa é a verdade. Eu vou falar um pouco de experiências que eu vivi. Eu precisei perdoar na família. Sim, dentro da família. Precisei perdoar. Precisei perdoar em coisas do cotidiano que me aconteceram, em que me magoaram. Precisei perdoar. Precisei perdoar nos negócios, na sociedade. Precisei perdoar dentro do meu coração, a mim mesmo. Foi necessário. Foi necessário. Porque o perdão é libertador. O perdão é libertador. Porque o perdão não muda o passado, mas o perdão te liberta para o futuro. O perdão, ele faz o seu futuro ser diferente. A partir de agora, se você decide perdoar. Qual a prisão invisível que você decide deixar hoje? Qual você vai abrir a porta do seu coração? Quem você vai liberar? Vai perdoar. E assim liberar a sua mente dessa prisão. Porque Deus hoje te dá esse alvará de soltura. E aí, você vai sair? Vai abrir e sair? Ou vai continuar dentro dessa prisão? Essa é a pergunta. A chave está nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Essa é a verdade. Muito obrigado, você que esteve conosco nessa live de hoje. Que hoje seja o seu primeiro dia de liberdade. Como está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito obrigado. Conto com vocês que me sigam no meu canal, curtem meus vídeos e logo daremos sequência a essa jornada pela liberdade. Daremos sequência, traremos novos conteúdos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.
Um abraço e tenham uma excelente semana. Até mais!